Oiê, eu sou a Larissa Turini e esse é o meu canal, bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 10 coisas e uma de bônus que você não deve fazer na Espanha, em hipótese nenhuma, por favor, não faça isso, que são coisas que pra gente no Brasil é muito comum, né, ou até algumas coisas que tem a ver com a história, que a gente não sabe, mas não faça isso aqui na Espanha, senão você vai se dar muito mal. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Primeira coisa é não falar nem bem e nem mal de Franco. Pra você que não sabe, Franco foi um ditador, porque sim, aqui na Espanha também teve a época da ditadura e tem muitas pessoas que apoiam a época de Franco e muitas pessoas que odeiam esse período, né? Dizem que foi um período de total opressão, que muitas pessoas aqui não tinham liberdade, não fazia nada. Já os defensores dizem que tinha, né, na verdade, muita paz, que as coisas eram tudo em ordem, que não acontecia a classe de crime que acontecem aqui hoje, que, pra ser bem sincera, é bem pouco, mas quando acontece algum crime por aqui, são coisas, assim, bem graves. Então, né, divide opiniões e realmente é como se fosse metade do país apoiando o Franco e outra metade do país, né, repudiando o Franco. Mas, né, a gente que não viveu isso, eu pelo menos quando alguém me pergunta sobre política, sobre Franco, sobre a ditadura, eu prefiro não opinar. Essa é a minha opinião, obviamente, mas eu prefiro não opinar porque eu sei que isso vai dar, né, uma pequena briguinha. Então, eu não vivi esse período aqui, então eu prefiro não opinar, né? Eu prefiro pensar que eu não tenho direito, né? Direito eu tenho, mas prefiro dizer que eu não tenho direito a opinar, porque realmente eu não vivi isso aqui, eu não sou espanhola, eu não tenho, né, essa cultura deles, então é melhor não tocar no assunto. A segunda coisa é não faça fila na Espanha, a não ser, né, que tenha pessoas que estejam fazendo fila para alguma coisa obrigatória, para ir no posto de saúde, né? Se bem que até isso aqui não é comum, porque quem me acompanha lá no Instagram, inclusive se você não me acompanha, aqui em cima está o meu Instagram, vai lá dar uma olhadinha, tem alguns posts bem legais, posto stories todos os dias. E, gente, aqui as pessoas não fazem fila, elas vão muito por uma ordem de chegada, então fica tudo meio bagunçado. O normal aqui é você perguntar quem é a última pessoa da fila, né, quem é a pessoa que vai te dar a vez da fila, pra você, né, saber qual é a sequência, porque eu já me meti em algumas confusões por estar fazendo fila enquanto todas as outras pessoas não estão fazendo. E, né, fica aquela quem é primeiro, quem é depois e o caos, pra ser bem sincera. Terceira coisa que é muito comum no Brasil e aqui isso não pode acontecer é beber álcool na rua. Aqui tem os chamados botellões, que é quando a pessoa, né, sai um grupinho e fica bebendo na rua, mas isso é proibido, né, porque a gente faz muito isso no Brasil, sai com os amigos, vai bebendo e tal. Aqui não pode fazer isso, né, você tem que beber ou dentro de um bar, um restaurante, ou então na sua casa. Na verdade é proibido por lei que você beba na rua, isso não pode acontecer aqui, isso não pode ser feito aqui. Você pode levar uma multa bem grande se né, a polícia ou a guarda civil te pegar bebendo na rua ou alguém te denunciar. A quarta coisa é pra você, né, mais uma dica minha do que qualquer outra coisa. É pra você não se fazer de louco. Não se faça de louco. Quando eu cheguei aqui, eu me fazia de louca, né, fazia que eu não conhecia muitas coisas, que eu não sabia muita coisa, mas, né, e eles adoram explicar, é mais por ter, assim, mais contato com as pessoas, por ter mais assunto do que falar, né, porque você precisa falar e você precisa ouvir pra você conseguir, né, entender o idioma, pra você conseguir ter uma fluência, mas isso não é bom porque muitas pessoas, muitas, assim, aqui vão fazer como que tirando uma vantagem de você, de que você é uma pessoa bobinha, de que você não sabe nada, que você não tem conhecimento, né, que nem fala, você não tem conhecimento nenhum, de que você não tem conhecimento nenhum de nada, e vão te tirar por tonto e vão tentar passar a perna em você. Então, por favor, não se faça de louco, né, seja educado quando a pessoa vier te explicar alguma coisa, principalmente 1000 vezes, que acontece muito comigo, eles tentar explicar 1000 vezes a mesma coisa. Mas não se faça de louco, mas seja de uma maneira educada, dizendo que você já sabe daquele assunto, né, dando exemplos e tal, e a partir disso tirar uma conversação, mas não se faça de doido, por favor.
A outra coisa é não sair de chinelo na rua. Inclusive, semana passada eu contei uma história lá no Instagram de que eu vi um rapaz de chinelo na rua, e isso é muito, muito estranho aqui. Se você sai de chinelo na rua, que chinelo pra eles, né, que é a chancla, é uma coisa de você usar dentro de casa, não é uma coisa de você usar na rua. Se você usar isso na rua, eles vão dizer sim que você tem algum problema mental, de que você não está bem da cabeça. Inclusive foi uma das coisas assim que me chocou aqui nos primeiros meses que eu estava aqui, porque eu estava trabalhando com uma amiga minha espanhola, né, que é minha chefe, e ela falou: olha, a filha de fulano está com, né, de chinelo, saindo de chinelo por aí no meio da rua. Nossa, ela realmente não está bem da cabeça. Olha que isso que ela tá fazendo, porque realmente ela tinha realmente ela teve algum desequilíbrio mental, e foi uma das coisas que ela, pontuou pra dizer que a menina realmente não estava bem da cabeça, porque a menina estava saindo de chinelo na rua, e realmente é muito mal visto. É visto como se você fosse uma pessoa totalmente desleixada, que você fosse uma pessoa que não se cuida, que não se ama, né, não tem nenhum tipo de amor próprio, por sair com o chinelo na rua. Então não faça isso aqui, né? Tente usar sempre um sapatinho, uma sapatilha, uma sandália, ou mesmo aquelas sandálias até da Havaianas que tem aquela cordinha assim atrás, né, se você for mulher. Mas não use assim chinelo, o formato do chinelo na rua, não faça isso. O sexto ponto é falando sobre uma coisa que me chocou muito, porque eu pensava que aqui, né, por ser Europa, por ser países super antigos, eles teriam, assim, um desenvolvimento muito melhor em todos os campos. Isso não é verdade. Inclusive, se você vê, a Espanha é um país tão antigo que ela é citada até na Bíblia, que é um dos livros mais antigos do mundo, e ou ela é citada como Espanha, ou ela é citada como Ibéria. Inclusive, aquela companhia aérea Ibéria é justamente por causa disso, né, dando nome à antigo nome da Espanha. Mas uma das coisas, né, negativas de ser um país tão antigo é que ele tem uma raiz muito forte, ele é muito enraizado nos seus costumes, ele defende muito, né, os seus costumes, as suas crenças, a sua maneira de ser. Então, tenha isso em conta, porque quando eu vim pra cá eu achei, né, as pessoas na Europa em geral falar muito inglês, eles vão ter uma pronunciação, né, uns costumes assim ingleses muito melhores que nós brasileiros, mas não, porque eles falam as coisas e eles traduzem, são coisas inclusive que eu já disse em outros vídeos, mas eles traduzem muitas coisas do inglês pro espanhol. Por exemplo, Wi-Fi não é Wi-Fi, é Wi-Fi, e eles falam isso e eles defendem isso. Eles mudam o nome de muitas pessoas, inclusive a rainha Elizabeth, não é rainha Elizabeth, é rainha Isabel para eles. E se você falar que é Elizabeth, eles vão dizer que você tá errado, vão discutir com você, dizer que você tá errado. Michelangelo não é Michelangelo, é Miguel Ángel. Gente, é umas coisas assim que... Isso é só um exemplo, tá? Porque tem 1 zilhão de coisas mais e muito mais graves, né? Por mais que a gente aprende certo, né? Porque também tem coisas que a gente fala errado sobre línguas estrangeiras, mas a gente fala muito mais certo do que eles. Eles não. Tem a Real Academia Espanhola, que ela traduz muitíssimas coisas, então até para o espanhol é muito mais difícil, né, às vezes, aprender o inglês ou outras línguas, justamente por essa tradução que a Real Academia Espanhola faz, do que para o brasileiro, que o brasileiro já está muito mais inserido, né, em outras línguas, em inglês e tal, essas coisas que a gente tá muito mais acostumado no Brasil, e aqui eles não estão acostumados com isso. Uma outra dica, né, e coisa pra você não fazer aqui é não vir pra Espanha em agosto. Por quê? Primeiro que em agosto está, assim, no top do pico do verão, e o verão aqui, gente, o verão castiga, o verão aqui é muito, muito forte. Faz, assim, 40 e muitos graus, se você for pro litoral, né, se você for pra Ibiza, Marbella, Benidorm, né? Inclusive quem viu os vlogs de Benidorm vai ver como é lindo lá. Lugares muito bonitos de se conhecer, pra quem for pra Maiorca, pras ilhas. Tem um clima mais ou menos porque é mais úmido, mas a temperatura, gente, é extremamente alta e o clima é muito seco. Então pode ser que você não aproveite da sua viagem se você vier nessa época de agosto, né? Final de julho. E o mês de agosto é a época mais forte aqui na Espanha, né, que faz muito calor. Então, até as pessoas que amam calor pode ser que passem um pouco mal e não desfrutem tanto, não aproveitem tanto a viagem
pela intensidade do calor. E uma outra coisa de agosto é que muitas empresas, restaurantes saem de férias, né? Tiram as vacações coletivas em agosto. Então pode que muitos e muitos lugares estejam fechados, né? Restaurantes mesmo, ou então pontos turísticos pode ser que estejam fechados nesse período. Então tenha cuidado com isso, né? Pense bem a época que você quer vir. Eu indico muito que as pessoas venham de setembro para outubro, porque, né, está como se fosse o verão de São Paulo aqui, né, que é o finalzinho do verão aqui. Então, finalzinho do verão, já começo do outono, então tá uma época muito boa, muito gostosa, clima muito bom para você vir viajar e conhecer aqui a Espanha tranquilamente. A oitava coisa é para você não beber água da torneira. Para quem viu lá no meu Instagram, né, vou deixar até nos destaques. Gente, aqui tem muito cal, muito cal. E se vocês olham, né, as torneiras assim aqui, tem muitas manchinhas brancas, os copos que você lava, né, se você não der aquela secada nele, não é igual no Brasil que você deixa o destino secar e fica tudo bem, fica um copo assim legal. Não, aqui você tem que secar porque tem muita mancha de água e eles usam muito descalcificador, né, nas bombas das casas ou até mesmo nos lava-pratos, né, nas máquinas de lavar louça, porque tem muito cal. E se isso não faz bem, né, se ficar visível que é ruim até pros metais, pros copos, pras coisas que a gente usa água, imagina beber isso. A água aqui é muito barata. Se você compra assim de garrafa de água, se você compra de 5 litros, de 8 litros, vai sair mais ou menos 10 cêntimos cada litro de água. Então, gente, vale muito a pena você comprar, né, pela sua saúde, do que você beber diretamente da torneira. Nono ponto é você ir na casa de alguém sem avisar. Gente, não faça isso. Aqui não é comum, como no Brasil, a gente ir na casa das pessoas sem avisar. É uma falta de respeito muito grande, principalmente se entre as 2 e as 5 da tarde, que é a hora da siesta, que é a hora que eles vão tirar o cochilinho, que eles vão descansar. Então, não vá nesse horário e muito menos sem avisar, porque é uma total falta de respeito, que eles não costumam fazer isso. O 10º ponto, mas não o último, é que você não pode dirigir na Espanha sem camisa. Sim, é proibido você dirigir sem camisa. Pode estar o calor que seja, a polícia pode te parar e pode te multar se você estiver dirigindo sem camisa. No Brasil é muito comum, né? A gente pode fazer isso em qualquer lugar, a gente está dentro do nosso carro que se, né, supõe que é nossa propriedade, mas não, aqui não se pode fazer isso. Então, não dirija aqui sem camisa, mesmo que você tiver a BMW, a Mercedes do ano. Não faça isso, porque sim, é proibido e a polícia sim pode te parar. O 11º, né, que é um bônus, é sobre o litoral, que inclusive quem viu nos vlogs que eu fiz em Benidorm vai ver que lá ali, gente, ninguém anda de biquíni na orla, nem na cidade, assim, nem sem camisa, porque está proibido. Você sai da praia, você já tem que sair da praia com a sua roupa, né, nem com saída de praia, nada assim transparente. Use roupa mesmo, né, use um vestidinho solto, ou então uma camisa fresquinha, uma bermudinha de tactel, porque a polícia pode te parar e pode te multar também se você estiver de biquíni ou sem camisa fora da areia, né, fora daquela região mesmo de banho na praia. Mesmo se você estiver na primeira avenida, assim, seguida, né, da praia, sair da praia e entrar direto na avenida, que a gente sabe que tem uma avenida, assim, todas as praias, né, tem uma avenida, assim, lá na orla, né, que é a primeira linha de praia, mas não faça isso, porque sim, eles podem te multar e você não pode fazer isso, porque é muito estranho pra eles, ok? Esse foi o vídeo de hoje, agradeço muito a você que chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, a gente tem vídeo aqui 2 vezes por semana, toda quinta-feira e todo domingo às 5 horas da tarde do Brasil e às 10 horas da noite aqui na Espanha, né, de momento, enquanto estamos com o horário de verão. Então, gente, não perca nenhum vídeo, eu agradeço muito você que chegou até aqui. Se você chegou até esse momento no vídeo, digita aqui embaixo camisa pra gente saber, né, que você viu essa última diquinha aqui da camisa. Gente, muito obrigada, um beijo, tchau!